canal JV Análise aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre controle pré-analítico. Você que trabalha no laboratório sabe muito bem a importância desse tema. Antes de começar, peço que você deixe seu like, deixe suas sugestões e comentários e se inscreva no nosso canal para estar ajudando aí a gente a crescer e entregar um conteúdo de qualidade para todos, tá bom? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Bom, como o tema é pré-analítico, tá? A gente vai entender o que é o pré-analítico, como funciona. Mas antes a gente tem que entender uma coisa. Toda a rotina laboratorial é dividida basicamente em três partes. O pré-analítico, onde inclui todas as etapas que antecedem a análise laboratorial. O analítico, onde inicia a realização dos exames e a análise dos exames. E o pós-analítico, onde são conferidos todos os resultados e liberados, tá? Hoje a gente vai se atentar ao pré-analítico, tá? Por quê? É a fase mais importante, galera, de todas, tá? 75% dos erros de todo o laboratório estão nessa fase. Ou seja, é a mais importante, volto a falar. Então, vamos entender o que é fase pré-analítica, tá? Primeiramente, onde começa a fase pré-analítica? Tá? Vai começar lá no consultório médico, quando o médico for avaliar seu paciente e ver qual serão os exames necessários para aquele paciente, que é a indicação do exame. Tá? Em seguida, ele vai prescrever, tá? Ainda a fase analítica, pré-analítica, perdão. Depois, a gente vai ter o preparo do paciente ao chegar no laboratório, galera. Qual o preparo? O preparo antes da coleta, o preparo do paciente explicando como vai ser cada etapa da coleta dos exames, explicando sobre tempo de jejum, explicando sobre tudo que diz respeito ao laboratório e ao procedimento que o paciente vai passar. A coleta propriamente dita, tá? O armazenamento, galera, é muito importante que a amostra, após ser colhida ou coletada, ela tem um armazenamento ali refrigerado, né? Um armazenamento onde vai garantir que aquela amostra não tenha qualquer alteração, tá bom? E o transporte dessa amostra caso o posto de coleta fique distante do laboratório mesmo onde serão realizados os exames, tá bom? Bom, falando ainda do pré-analítico e os seus tópicos, né? A gente tem que frisar uma coisa aqui muito importante. A nossa meta com esse controle é diminuir os nossos erros e aumentar a nossa qualidade. Para a gente fazer isso, é importante que todos trabalhem de uma forma padronizada, para a gente diminuir erros, de uma forma onde cada um se comunique e se entenda, para gerar um trabalho de qualidade, tá? O paciente chega no laboratório, vai fazer ali a inscrição no sistema, vai cadastrar o paciente, pegar os dados do paciente. É necessário que não falte nenhum dado. Por quê? Quando a gente fala de gênero, por exemplo, os exames mudam seus valores de referência para homem e mulher, gente. Tá? Idade do paciente, cada idade tem seus valores de referência. A gente tem de um bebê, de um recém-nascido e um idoso, cada um dessas etapas da vida tem um valor de referência diferente. É o caso do hemograma, por exemplo, os valores mudam. Então é muito importante definir a idade do paciente, tá? O jejum, galera, temos que explicar ao paciente quando não precisa de jejum, quando precisar de jejum, explicar a quantidade de horas, pois não é necessário 12 horas de jejum hoje para todos os exames. Então, se o paciente for fazer determinado exame ali, pode ser 8 horas, pode ser 6 horas, ou não precisa de jejum. E o que mais eu pego, às vezes, na minha rotina, é paciente que chega para fazer um hemograma com 12 horas de jejum, quando na realidade ele não precisa. Ou vai fazer um exame que precisa de 12 e o paciente faz 15, porque acha que quanto mais, melhor. Só que não. Se o paciente também fizer jejum a mais, ele começa a ter queda de alguns analíticos, de alguns exames, por exemplo, a glicose, por exemplo, os lipídios, né? Começa a ter queda, e aí a gente não vai ter uma quantificação exata daquele paciente, daquele analito.
Então é muito importante explicar o jejum para o paciente, tá? O garroteamento no braço do paciente antes da coleta, respeitando ali o tempo de no máximo 1 minuto para não gerar alterações metabólicas ali naquela região do braço ou da onde for a coleta. Anotar todos os medicamentos que o paciente faz uso, pois é importante para a gente. Hemólise, galera, eu vou deixar hemólise para falar depois, tá? O transporte. É necessário que o transporte seja um transporte ali bem identificado, bem fechado para não ter alteração de temperatura, que tenha ali um controle, né, de temperatura onde você possa ver externamente a temperatura interna daquele local, tá? O armazenamento, né, a temperatura exata para cada exame, o tempo para cada exame, então é muito importante, tá? E voltando agora lá na hemólise, galera, olha essa imagem aqui do lado. Aqui a gente tem um soro totalmente limpo, né? Como ele deve ser, amarelinho, né? Esse é o ideal. E aqui do lado a gente tem hemólise grau 1, grau 2 e grau 3. A gente tem que lembrar que a maioria dos exames bioquímicos são realizados a partir de diferença de cor. É isso mesmo. Então, se a gente colhe um exame, né, a gente colhe uma amostra, na realidade, com uma hemólise, a gente vai alterar lá na fase analítica. Ah, mas o erro veio do analítico. Não, veio do pré, porque é a gente que colheu. Então temos que ter essa noção. A maioria dos erros de hemólise é causada na coleta. É uma veia, né, difícil, tentativas no mesmo lugar, né, de inserir, tirar a agulha, que a gente fala de procurar a veia, né, quando isso é muito ruim. E por isso que a gente tem que olhar bem o paciente, escolher bem a melhor veia, ver o melhor local para diminuir esses erros de hemólise, tá? Bom, para a gente concluir o pré-analítico, por que a gente dá tanta importância? Garantir qualidade dos resultados, né? Todo mundo que faz exame quer uma qualidade nos resultados, quer entregar ao médico um exame de qualidade, onde ele possa confiar na hora de fazer o tratamento do paciente, né? Diminuir as interferências de variantes na fase analítica, ou seja, diminuir lá os problemas na fase analítica, tá? E padronizar os procedimentos técnicos realizados, como eu já falei, um laboratório que se comunique para poder identificar onde foi o erro e corrigir. Agora, se cada um fizer de um jeito, não tem como a gente mapear os erros. Então, temos que padronizar desde o atendimento até a realização dos exames, tá? Isso, galera, vai gerar o que para o laboratório? Vai gerar uma qualidade enorme, confiança dos pacientes, confiança dos médicos. Os médicos vão começar a indicar determinado laboratório porque confia naquele exame. Então esse controle vai gerar uma qualidade enorme para o seu laboratório. Então, preze por esse controle pré-analítico. Instrua os seus profissionais a avaliar as formas de trabalho, padronize o seu sistema de trabalho, caso ele ainda não seja. Tá bom, galera? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá? Agradeço a todos por me acompanhar até aqui. Peço que se inscrevam aí no nosso canal, que nos siga lá no nosso Instagram, tá? Que deixem seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas. Aqui a gente quer escutar vocês para poder a gente crescer o canal e melhorar os nossos vídeos, tá? É isso, galera. Até a próxima. Valeu!